Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. E já pensou um terminal portuário em Blumenau ou fazer passeios em pequenos navios de cruzeiros subindo o rio Itajaí-Açu? Isso é possível, já tem estudos, mas ainda falta investimento e vontade política. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Adão Paulo Ferreira, que é professor de Direito Portuário da Univale, sobre esse assunto, a hidrovia no rio Itajaí-Açu. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Professor, é possível imaginar isso, professor? Um porto em Blumenau, passeios a lazer em pequenos navios e cruzeiros, como tem na Baía de Babitonga, de Joinville a São Francisco do Sul. Como isso é possível? O senhor se aprofundou no assunto, né, da hidrovia no rio Itajaí-Açu. É possível implantar essa hidrovia? Bem, primeiramente, bom dia, né? Agradeço o convite para vir tentar contribuir com vocês nesse tema. Sim, é possível, é um sonho, né? Realmente um anseio por parte de quem trabalha junto das atividades portuárias, de quem tem a paixão pelo porto, pela região de Itajaí, do Vale do Itajaí, o resgate de algo que já existia até praticamente 1950, quando do surgimento das rodovias, do crescimento da indústria automobilística, quando foi simplesmente abandonado aquilo que serviu como a base, como a única forma de acesso dos imigrantes alemães ao Vale do Itajaí, que era a utilização do barco a vapor, que era a utilização como meio de transporte, a navegação pelo rio Itajaí. E isso, da mesma forma que foi abandonado as nossas ferrovias que existiam, né, que ligavam a região acima da serra até o porto de Itajaí, até a cidade de Itajaí, como as ferrovias foram abandonadas, também a navegação através da hidrovia do rio Itajaí foi abandonada, e hoje nós dependemos unicamente do meio de transporte, unicamente não porque temos ainda o transporte aéreo, né? Mas basicamente dependemos do transporte rodoviário, tanto para passageiros quanto para transporte de carga. A gente vê aí a situação precária da BR-470, onde se luta-se para conseguir a duplicação, que está no programa de aceleração do crescimento, que agora as verbas foram cortadas também, e a BR-470 vitimando cada dia mais pessoas. Isso diminuiria um pouco também o excesso de carga de caminhões na BR-470. Não, com certeza. A questão da intermodalidade, da utilização de outros modais no transporte, tanto de passageiros quanto de cargas, né, e no nosso caso especial, da cidade de Itajaí, em vista do complexo portuário que existe, né, o fluxo de caminhões, né, e de cargas vindo para o porto e saindo do porto em direção a vários destinos, faz com que essa malha rodoviária fique totalmente complexa, né, com uma quantidade muito grande de caminhões carregando contêineres, carregando cargas em ambos os sentidos, né? E essa situação, se você fizer uma análise comparada com outros países, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nos países que mantiveram ou aprimoraram, na Ásia também, a utilização dos modais ferroviário, dos modais de transporte através de hidrovia e outros, você vai verificar que existe uma distribuição totalmente diversa da nossa, onde nós aqui temos uma dependência tão grande com o rodoviário que ele ultrapassa 75% de tudo que nós transportamos dentro do país é feito através do modal rodoviário. E isso é óbvio que acaba criando esse impacto de mobilidade, de desgaste da própria estrutura e assim por diante. Então, quando nós temos, né, utilizando como exemplo, na Alemanha ou, né, na Holanda, a utilização de barcaças pelos rios, né, onde em cada uma dessas barcaças vão cargas, né, equivalentes a dezenas de caminhões, né, isso significa que nós estamos tirando todo esse fluxo do rodoviário e passando por uma hidrovia. Sem falar em outros impactos, não só na questão da mobilidade, mas também a questão do impacto ambiental, né, porque o impacto de uma embarcação
em deslocamento dentro de um rio é muito menor do que vários caminhões em deslocamento numa rodovia. E a questão do impacto indireto ambiental é que, para que a hidrovia seja viável, que haja o fluxo normal e regular, há uma necessidade de regulamentação dessa hidrovia, desse rio, e que gera efeitos indiretos a nível ambiental, porque obriga a todos a comunidade ribeirinha e toda a estrutura a nível de governo em fazer a manutenção dessa estrutura desse rio para que ele tenha navegabilidade adequada. Então, o que isso significa? Significa que por exemplo, a questão de assoreamento que existe no rio Itajaí, ele seria melhorado, porque haveria uma preocupação, uma fiscalização. Então, o rio teria um fluxo do seu curso de água natural muito mais eficiente. Nós teríamos, com certeza, muito menos problemas de enchentes, porque o rio teria uma dragagem constante, uma limpeza constante, o controle de dejetos, de lixo no rio seria muito maior. Então, nós teríamos efeitos indiretos para o meio ambiente, enfim, para a comunidade, toda a comunidade da região, muito relevantes e muito positivos. A gente tem umas imagens, professor, do rio Itajaí-Açu, né? Exatamente, foi feita uma campanha aí para a limpeza do rio, né? Juntos pelo Rio, aqui na Foz, né? Então, há uma preocupação, como o senhor falou, há uma preocupação bastante grande aqui na Foz com essa limpeza, exatamente porque o rio é um curso d'água comercial, né, que abriga aí 2 portos e abriga a indústria pesqueira também. É uma das maiores, a maior do país, né, de transformação do pescado. Então, essa preocupação é constante, mas realmente o investimento rio acima seria muito mais benéfico e mais proveitoso também, né, professor? Sim, com certeza. Essa questão que tu falou do trabalho da comunidade em fazer a limpeza do rio, que ocorreu agora há algumas semanas atrás, me faz lembrar da situação quando em 2010, se eu não me engano, foi feito a dragagem através da draga Charles Darwin, que eu estava aqui fazendo meu mestrado e acompanhando, e acompanhei os trabalhos. E na época foi algo realmente que chamou atenção, e ao conversar com os holandeses, que eram a tripulação da draga, eles ficaram impressionados com a quantidade de lixo existente no rio. Por quê? Porque a draga, ela faz a sucção do lodo, enfim, para fazer o aumento da profundidade, mas ela tem nesse aspirador que vai na frente essa tubulação que vai à frente dela fazendo a sucção, ela tem um sistema de peneira para evitar que objetos, pneus, móveis, enfim, coisas que são jogados ao rio, que venham para dentro do tanque onde vai esse líquido, esse lodo, e através de garras hidráulicas, toda vez que tem uma quantidade muito grande sobre essa ponta, essas garras mecânicas retiram esse lixo que ficou incrustado na ponta da bomba e colocam dentro de containers em cima desse navio que faz a dragagem, para trazê-los, os containers, até o porto e levar esse lixo para um local adequado. E o que ocorria com a draga era que a quantidade de lixo era tanta que mal ela começava a fazer a sucção do lodo, os containers que ela tinha a capacidade de conter estavam todos já lotados de lixo e ela não conseguia se desenvolver. E isso por quê? Porque o rio Itajaí, ele tem 2 nascentes, uma que é na região de Itaió, de Salete e tal, ao norte, e uma outra nascente na região de Alfredo Wagner, e ela passa por diversas cidades do Alto Vale do Itajaí, vindo para o vale do Itajaí, região de Blumenau, e passa por diversas cidades e muitas das vezes por dentro dessas cidades, onde as cidades se desenvolveram ao entorno e sem controle de saneamento urbano e tal, e as pessoas acabam jogando e esse lixo todo vem desembocar aqui. Então nós temos toda essa complexidade que é até cultural também a ser desenvolvida e que com certeza o trabalho
de tentar fazer a viabilidade dessa hidrovia, iria haver uma modificação no pensamento da população ao entorno do rio Itajaí, com uma consciência positiva ambiental, no sentido de contribuir e fazer com que isso viesse a ser uma alternativa positiva, não só na questão de transporte, de carga e tal, mas também como uma opção turística de desenvolvimento do Vale do Itajaí, através da utilização de embarcações, de catamarãs, de passageiros, né, para fazer o deslocamento entre todas essas cidades do Vale do Itajaí. Pois é, então, já existe essa vontade turística, assim, existe agentes de viagens aqui antigos de Itajaí, como o seu Reinaldo Vanderek aqui, né, que tem esse sonho, que tinha esse sonho de ver o rio navegável para o turismo também, mas a questão também é que gera emprego, né, professor? Já pensou um terminal de contêineres ou em Ilhota, por exemplo, em Gaspar, o que isso vai gerar de emprego? Hoje a cidade de Ilhota vive basicamente da agricultura e da moda íntima e moda praia. Poderia ter outra opção também de renda, né? Sim, não, com certeza. A distribuição, porque se nós conseguindo fazer a regulamentação, né, e efetivar a utilização da hidrovia, nós temos uma distribuição dessa logística dos produtos que são importados e exportados, tirando ele dessa concentração urbana ao entorno do porto de Itajaí e possibilitando que essas cargas fossem trabalhadas na região de Ilhota, na região de Gaspar, nessas cidades que estão às margens do rio Itajaí, e essas mercadorias, esses produtos seriam embarcados, né, em barcas, né, e essas barcas viriam até o complexo portuário e aqui se faria a operação, né, de transbordo para os navios, enfim, para embarcar para exportação ou no caminho inverso. Então, óbvio que isso demandaria mão de obra, investimentos, serviços indiretos, uma série de benefícios que seriam benéficos para toda a região, esses benefícios desses investimentos, né? Sem falar isso que eu falei, que é a questão que você desconcentraria, tiraria toda essa situação que é trágica, né, da nossa mobilidade aqui na região, até inclusive da BR-101, por conta de ter que qualquer caminhão que traga uma carga do oeste ou de qualquer lugar do país para embarcar no porto de Itajaí, ele tenha que efetivamente vir até dentro da cidade de Itajaí para desembarcar esse contêiner. E isso é algo assim impensado dentro de outros países que utilizam dessas alternativas de transporte. Tá certo, professor. Vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o senhor e vamos falar um pouquinho do seu mestrado, né, da sua dissertação que o senhor apontou. O senhor fez sobre a hidrovia, é isso, professor? A dissertação foi sobre as questões do contrato do Porto de Itajaí. Certo. Mas eu, né, quando da realização do mestrado é que eu tive o contato com as questões da hidrovia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e as implicações jurídicas, né, para que isso se torne realidade também. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. O nosso assunto hoje é uma hidrovia para o rio Itajaí-Açu. Isso beneficiaria bastante o rio, as cidades acima do rio, como Ilhota, Gaspar, Blumenau, que poderiam aí gerar mão de obra aí com o setor portuário também e o setor de turismo também, né? Subir o rio aí em pequenas embarcações aí de lazer ou pequenos navios de cruzeiro, semelhante ao que existe na Europa. Eu estou conversando aqui no estúdio com o professor Adão Paulo Ferreira, que é professor de Direito Portuário aqui da Univale, que estuda esse caso, principalmente da hidrovia do rio Itajaí-Açu. Professor, a gente vê, assim, a gente tem umas imagens do porto de Hamburgo, né, que é o terceiro maior porto da Europa, e ele fica a 80 quilômetros, praticamente, da foz do rio Elba, né, quando deságua no Mar do Norte. É claro, resguardadas as proporções que
o rio Elba é muito maior que o rio Itajaiaçu em termos de largura, exatamente porque foram feitos investimentos para navegação, né? Então, isso é possível também, por exemplo, o navio poderia ir até Blumenau, ancorar até em Blumenau, se fosse o caso de ter esse investimento, professor? A questão do adentrar, né, de um navio no curso de um rio vai depender muito da geografia, né, do curso desse rio. O problema que nós temos no rio Itajaí é que ele, se você fizer uma análise dele, uma imagem de satélite, você vê que ele é uma serpente, né? Ele tem várias curvas, né? E essas curvas que impossibilitam a manobra, né, da embarcação. Então, a largura do rio, com as curvas que ele possui, acabam por prejudicar e impossibilitar que navios, por exemplo, que atracam no porto, aqui no porto público ou no porto de navegantes, que esses navios conseguissem, né, chegar numa distância como no porto que você citou. Mas, e além disso, né, se nós não tivéssemos essas curvas no rio, nós teríamos também a questão dos obstáculos existentes ao longo do rio até a região de Blumenau. Então, um dos obstáculos existentes já aqui no início é a ponte, né, da rodovia 101, onde nós temos a necessidade de ter na estrutura da ponte os seus pilares de sustentação, e nós ficamos aí limitados ao vão existente entre esses pilares. E com relação à altura, a altura da ponte, né? Como ela não é uma ponte móvel, né? Então nós temos essa limitação que temos que nos adequar àquele espaço existente. Né? Então, quando você analisa sobre esse aspecto, todo o planejamento de investimentos, como ocorreu, né, e ainda temos isso em fase praticamente de estagnação, que é a questão das outras pontes que surgiram em face do PAC, que tem uma ali em Ilhota, se não me engano, e outra tem em Gaspar. E essas pontes, pelo que me parece assim, aos olhos somente olhando, os vãos não são coincidentes com os vãos, com o espaço existente entre os vãos aqui da 101. Então isso já seria o suficiente para criar um outro obstáculo, porque se, por exemplo, aqui viesse a conseguir passar uma barcaça, né, com uma determinada largura, ao chegar um pouco mais acima do rio, iria se defrontar com uma outra ponte com um vão menor e já não iria passar a mesma barcaça. Então, falta de planejamento por parte do governo, e quando faz esse tipo de investimento, levar em consideração o fato de que, ao se construir uma rodovia, no momento que se constrói uma ponte sobre um rio, ele tem que pensar sobre a questão da viabilidade de manter o rio com todas as suas possibilidades de uso, né? Dentre elas a questão da navegação. Né? Não se pensa somente em passar com barcos pequenos de pescadores artesanais, né? Sendo que, como já dito no início, utilizava-se como transporte realmente de passageiros no início da colonização alemã no Vale do Itajaí. Os próprios barcos de pesca já não conseguem. Já não Há uma conseguem. limitação, né, até, por exemplo, ali a região da Volta Grande, né, que é antes da ponte em Navegantes, depois já não consegue mais ir além, né? Exatamente. Aí a questão, vem dizer, de investimentos, hoje com a tecnologia, o desenvolvimento de engenharia, nada seria impossível por exemplo, como existe o rio Itajaí-Mirim, né, que tem o seu curso natural, mas que foi feito um canal, né, um canal extravasor, né? Um canal em linha reta, certinho. Poderia, sim, muito bem, ser feito um canal eliminando essas alças para possibilitar a utilização do rio de uma forma, né, mais adequada.
Se você analisar nessas cidades portuárias existentes na Alemanha e tal, onde as cidades estão localizadas a 80, 100 quilômetros de distância do mar, você vê que realmente foi feito de forma artificial, através de engenharia, vários berços de atracação, várias estruturas portuárias, né, para um melhor aproveitamento, maior eficiência, maior desenvolvimento daquela região. E aqui nós não fazemos esse investimento, a gente tenta utilizar o que existe na natureza e faz a adaptação. Né? Não existe um investimento maciço como os asiáticos fazem, como os europeus fizeram, onde se faz através de obras de engenharia uma modificação realmente para se tornar aquilo eficiente, com resultados realmente positivos, né, no desenvolvimento, né, na economia. Infelizmente, nós não temos esse tipo de investimento. Sequer temos os investimentos essenciais, né, e na atual situação nem os essenciais não relacionados à infraestrutura, mas os essenciais hoje que basicamente um problema de um mosquito está criando um caos no país inteiro. Né? Juridicamente, professor, isso é possível, uma hidrovia no rio Itajaí-Açu? Já existe legislação também, porque existem já hidrovias no Brasil, né? Na Amazônia, né? No próprio Rio Paraná, que dá para navegar, o próprio Rio Paraná nos municípios lindeiros ali da... tem a navegação do rio Tietê também, né? O Tietê também, né? Utiliza inclusive a Marinha inclusive tem delegacias da Capitania dos Portos, né? Fluviais, né? Exatamente. A questão do rio Itajaí, ela é interessante porque o trabalho que foi feito de pesquisa pelo Dr. Antônio Aires, o superintendente do Porto de Itajaí, que foi aonde me despertou um interesse pela questão da hidrovia, né? Porque como que surgiu esse interesse da questão da hidrovia? Eu estava fazendo o meu mestrado, que foi relacionado à questão dos contratos do Porto de Itajaí, da revisão dos contratos do Porto da APM Terminals, e o Dr. Antônio Aires me abriu as portas do Porto, né, com informações diversas para me auxiliar nessa pesquisa aqui junto da Univale, na dissertação do meu mestrado. E nesse contato que tive com ele me mostrou essa paixão dele pela questão da hidrovia, onde ele havia feito diversas pesquisas, onde inclusive houve uma parceria entre a Univale e o Porto de Itajaí nas pesquisas, né, na parte de engenharia, enfim, nos estudos de mapeamentos e tudo mais, e acabou que esses estudos pararam. E pararam por quê? Pela questão legal. Pela questão legal, porque o Dr. Antônio Aires foi até Brasília, verificando junto das autoridades do governo federal, da Agência Reguladora de Transporte Aquaviário, da ANTAQ, Secretaria de Portos, enfim, do governo, de todos os órgãos possíveis, como fazer para poder legalizar a hidrovia. E ao final de todo esse trabalho que ele fez, ele teve a resposta do governo federal de que não era competência do governo federal legislar sobre a questão do rio Itajaí. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que a questão de legislar sobre rios, esses rios de competência, legislar sobre eles, competência da União, quando o rio ele faz fronteira com outros países, quando ele faz fronteira entre dois estados, ou quando ele pertence a mais de um estado, ou seja, o curso dele passa por dentro de mais de um estado. Uma divisa geográfica. Então, o Rio São Francisco, por exemplo, passa por dentro de diversos estados no Nordeste, né, até desembocar no Rio. E o Rio Itajaí ele tem essa característica especial, o fato de que ele é genuinamente catarinense. As nascentes deles são dentro do estado de Santa Catarina e todo o curso dele se dá dentro do estado de Santa Catarina sem fazer em nenhum momento divisa com nenhum outro estado. Então, a conclusão do governo federal foi que a competência, né, para legislar sobre a regulamentação do rio Itajaí seria do estado de Santa Catarina. Aí nós tivemos um deputado que chegou a fazer uma proposta, né, de lei, onde tramitou na Assembleia Legislativa para fazer a regulamentação da navegação do rio Itajaí. Porém, teve um parecer
contrário da Comissão de Constituição e Justiça, em face de uma questão de legalidade também, onde a questão é muito simples. Não é a questão da impossibilidade legal, mas sim o fato de que quem detém o poder de fazer a proposta de lei para esse assunto dentro do Estado de Santa Catarina não é a Assembleia Legislativa, não são os deputados estaduais, e sim a proposta tem que vir do Poder Executivo. Então, a situação legal parou aí. Né? E nós, né, tendo em vista a oportunidade que a Univale me deu de lecionar no direito portuário, de ter grupos de estudos que nós temos agora para atender as necessidades, as demandas relacionadas à questão do direito portuário, né, na região do Vale do Itajaí, na região que é de abrangência da Univale. Isso eu levei essa situação da criação do grupo de estudo para o pessoal do Porto de Itajaí, e eles ficaram extremamente felizes com essa abertura da universidade, tendo em vista que existem diversas necessidades, diversos problemas, e que a integração entre a universidade com o Porto faz com que isso venha a viabilizar a resolução de problemas como esse, por exemplo, né, onde nós vamos colocar os nossos alunos da Univale para interagir com essa legislação, para interagir com essa comunidade ao entorno do Vale do Itajaí e buscar aí sim mobilizar politicamente, né, os responsáveis e levar a eles já uma situação estudada, trabalhada juridicamente dentro do curso de Direito, ou seja, facilitando o trabalho do legislador, do político, a fim de implantar isso e não ficarmos parados no tempo, né, enquanto você vê e sonha, né, vendo em outros países isso acontecendo, onde você vai passear na Europa e você faz esses passeios e aqui na sua casa você tem e você não pode fazer. Né? Então a legislação ela vai importar em uma iniciativa do governo do Estado de Santa Catarina e o governo, né, através do governo colocar, nós vamos com certeza conseguir viabilizar isso. Tá certo, professor. Muito obrigado aí. A gente espera realmente que o rio se torne navegável e mais produtivo também. Obrigado aí pela sua presença aqui, professor. Eu é que agradeço. Obrigado. Ok, o Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã para você. Obrigado pela sua companhia e até lá.